Ó, a gente vai mostrar aqui, né, que o Mauro citou, eu também citei quando a gente começou a falar sobre o assunto. O Gabigol, ele levou uma enquadrada. Isso é o tipo de coisa que só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil, a gente tem que ser sincero, né? Ele levou uma enquadrada ali de um integrante da torcida do Santos, da organizada do Santos. Ele tá sendo apresentado, aí alguém fala, agora entra aí o pessoal da torcida organizada do Santos. Foram entrar pra dar o boné, pra dar uma camisa, e o cara dá uma enquadrada nele. A gente até botou a legenda, porque não dá pra entender direito, mas é meio que assim, muita gente não queria você aqui não, hein? E a gente comprou teu barulho. Então se liga. E o cara apontando o dedo pro Gabigol, vamos ver aí, e aí eu quero saber também do Bruno e do Piperno o que eles acharam disso, que o Mauro falou já. Vamos ver aí essa cena que ficou meio constrangedora pro Gabigol. Ele dá um sorriso meio amarelo ali, mas meio puto com a situação. Vamos colocar aí na tela, Kaique. Torcida jovem do Santos, agora a Sangue Jovem, marcando presença na apresentação oficial do Gabriel Barbosa. Só espera aí que tu... Não, mas só quer aqui, é nóis, estamos juntos. É nóis, tá comprando teu bagulho. É nóis. Tá junto, tá ligado? É nóis. É nóis, tamo junto. Bora. É nóis, eu quero deixar a mão, só quer que você arrume. Beleza? Junto? Aonde? Ali? Canta ali também. Aqui, ó, dentro. Tá no azul lá. Valeu, muito obrigado, viu, mano? Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Te apoiar. É nóis, tamo junto, meu mano. Olha aí, ó. O cara dá uma enquadrada no Gabigol no meio da coletiva. Vamos lá. Isso aí só acontece no Brasil. Absurdo. Absurdo. O jogador tá sendo apresentado e levar uma enquadrada. Agora, ficou muito constrangedor pro Gabigol, Bruno e Piperno. A apresentação do jogador não pode colocar torcedor e o cara vai lá e tem que jogar. Não pode acontecer isso. Uma coisa é no estádio, ele joga mal, a torcida vai, um ou outro xinga, ok, vai. Mas outra coisa é na apresentação, colocar os caras ali do lado dele, dar camisa, aí o cara fala, dá uma intimidada. Não, isso aí não pode, né? Isso aí é uma coisa absurda, mas é bem comum. Isso é verdade, é bem comum. Acontece aqui toda hora e vai acontecer de novo daqui a pouco. Talvez já nessa janela tenhamos outras cenas, não só no Santos, em qualquer clube, são todos muito parecidos. Com certeza veremos mais algumas vezes esse tipo de cena aí. Piperno. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu não costumo ver esses eventos de apresentação de jogador e tal, mas eu tô começando a me arrepender em relação a isso. Porque quando isso acontece em clube bagunçado, clube que é uma zona, né? Como foi o Corinthians, São Paulo, Santos, né? A gente tem surpresas memoráveis. Essa, por exemplo, é uma. A do Corinthians, lembra? O Corinthians, no ano passado, chegaram a apresentar, acho que foi o Félix Torres, com a camisa do patrocinador errado. Lembra? Que tinha lá o patrocinador anterior. Então, são eventos que, assim, do ponto de vista do humor, eles são riquíssimos, né? Eles provocam eles geram grandes piadas. Esse é um. O pessoal da torcida jovem, já, né, de barba branca, já um pouco envelhecido e tal, dá aquela enquadrada, esse bagulho, nós estamos comprando o seu bagulho e tal, né? Aquela linguagem meio estranha e tal, né? Num evento institucional. Sabe, velhinhos de Taubaté, acreditando, sabe, com base em... Cara, isso não é profissional. Se você vai contratar um cara como o Gabriel, no final de 2024, olha, Gabriel, eu tenho aqui a proposta para você. Certo. Olha, você está 2 anos na reserva do Flamengo, você não está bem, né? Seus números são baixos. Está aqui, ó, que você apresentou. Eu tenho uma proposta realista. Não, isso é muito pouco. Então tá bom, irmão. Beleza, segue teu caminho. Isso seria profissional. Eu vou te dar uma chance aqui no Cruzeiro, que é um clube grande, né? Para você se recuperar. Mas eu te ofereço isso. Se você atingir tais metas em 2025, em 2026 eu dobro teu salário. Por exemplo, faria sentido. Metas altas, altíssimas. Se você for o Gabigol de novo, eu aumento 50%, no outro ano mais 50%. Enfim, eu posso te dar bônus por prêmio, por resultados, por títulos.
Aí você está falando uma língua do profissionalismo. Agora, não, o cara foi muito bem e tal. Com base em quê, gente? Com base em quê? Cara, eu estava vendo agora também, a loucura no mundo inteiro. O Rubem Amorim foi demitido do Manchester United, ele vai levar 10 milhões de libras de indenização. 10 milhões de libras. Isso dá quase 8 milhões, 80 milhões de reais, né? Quer dizer, é uma brincadeira. O cara da Mega Sena não foi buscar lá os 10 milhões, o Rubem Amorim vai pegar 10 milhões de libras. E já foi buscar, certamente. Está lá na fila do seguro-desemprego, com a pastinha na mão, esperando a grana lá dos ingleses. Então, assim, cara, Mauro, não é profissional Mauro, isso. Só te cortar pra gente voltar pra rádio aqui, que a gente tá voltando pra rádio em 2 segundos, eu te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre essa loucura de contratação do Gabigol pelo Cruzeiro, Mauro. Pois é, eu acho assim que não foi uma avaliação profissional. Porque avaliação, porque, por exemplo, por que o Flamengo quer pagar tanto pelo Caio Jorge? Eu acho um exagero o valor, tá? Mas por quê? O Caio Jorge está valorizado. Ele está em alta, ele foi artilheiro do campeonato. Então, seja o Flamengo, seja um clube da Europa, seja o Palmeiras, seja qualquer clube que queira contratá-lo, ele está em alta. Então, ele vale mais. O jogador que fez 2 temporadas ruins, ele está em baixa. Então, a oferta é menor. O Flamengo ainda deu ao Gabriel uma proposta de renovação que eu nem isso faria. Falei na época aqui. Não, agora vai por quê? Com base em quê? A crendice? Vai voltar a jogar bem? Não dá. Não pode ser assim. E o Cruzeiro foi lá e fez um contrato, nem fez de 1 ano, que fosse de 1 ano. Eu vou te pagar uma grana alta, mas é por 1 ano. Vou acreditar em você. Não deu certo, foi embora. Não, fez um contrato de quê? 3, 4 anos, sei lá quanto tempo. Que absurdo. Isso aí não é profissional. Não é profissional. Aliás, o torcedor do Cruzeiro, que fica preocupado com essa bobagem de não conseguiu contratar o Caio Jorge, o Flamengo e tal, deveria questionar essa escolha. Essa contratação feita lá atrás. E foi uma tremenda festa no Mineirão. Mineirão cheio. Alexandre Matos falou que o Pedro Lourenço era o maior ídolo da história do clube. Lembra disso? Falou isso no microfone. Eu achava que era o Tostão, que era o Dirceu Lopes, né, que eram outros grandes jogadores, o Alex, né? Mas não, é o dono. E não estava lá. Aí está no Santos. Aí o Gabriel vai para o Santos. Porque vai diminuir o prejuízo do Cruzeiro por um negócio mal feito. E assim, é obviamente um mau negócio. Então você contrata o jogador em baixa, o salário dele não vai ser a mesma coisa. Qualquer profissional é assim, gente. Se você está em alta, você vale mais. Se você se destaca numa empresa, a outra empresa quer contratar aquele cara, ele vai ter que oferecer mais. Agora, se o sujeito está desempregado, ele vai receber uma proposta menor, porque ele está desempregado. Ou ele trabalha numa empresa que paga menos e tudo não está muito valorizado, é um funcionário ali meio secundário. Ele pode ter uma proposta, mas não vai ter uma proposta tão maravilhosa. Então, quando você se destaca, você vai ganhar mais, propostas melhores. Quando você vem mal, isso muda. E ele vinha há 2 anos no banco. 4 técnicos no Flamengo colocaram no banco de reservas, mais o Leonardo Jardim no Cruzeiro são 5. Então, não dá mais para dizer que o Tite não gostava dele. O Tite já encontrou ele sentado no banco. O Tite chegou no clube e encontrou ele sentado no banco. Ele era reserva com o São Paulo e foi reserva com o Vitor Pereira, também ficou no banco, chegou a ficar no banco. Com o Felipe Luiz chegou a sentar no banco também, e depois com o Leonardo Jardim. 5 técnicos, com 2 clubes, 3 temporadas. Então, assim, o Cruzeiro vai tentar diminuir o prejuízo. Mas não era para ter esse prejuízo. O correto seria uma proposta racional, em valores mais racionais, para um jogador em baixa, com uma promessa de melhorar significativamente essa remuneração, caso o jogador tivesse um bom desempenho. Aí alguém dirá assim, você está falando é teoria, na prática não é assim. Se não oferecer grana, o cara não vem. Não vem! Não vem! A mão tem que ser invertida. Quem tem que dar as cartas nessa hora é o Cruzeiro. Olha, eu sou o Cruzeiro, eu estou fortalecendo meu time e quero te dar uma chance aqui. O Flamengo não vai te oferecer mais do que isso. Eu te dou uma proposta X, que fosse o salário do Flamengo e eu prometo aumentar significativamente se você tiver resultado. Tu quer ou não quer? Não, então tá bom, irmão. Te dei uma chance, você não quer, segue seu caminho, vamos em frente. Ele ia jogar onde? Quem mais ia oferecer isso para ele, gente? Talvez aparecesse algum outro louco aí, porque não tem cabimento nenhum, não tem sentido, não faz sentido nenhum.